arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidiu um momento de oração e bênção na cerimônia de inauguração da nova sede da região episcopal Nossa Senhora da Conceição, na Catedral Cristo Rei. A celebração integra a programação do jubileu centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. A tenda Cristo Rei, que durante muito tempo recebeu celebrações, foi transformada. Com a Catedral Cristo Rei em construção, as missas passaram a ser realizadas no espaço onde funcionará o auditório. E a tenda recebeu a Cúria da Região Episcopal Nossa Senhora da Conceição. A catedral está construída no coração do território da Arquidiocese e no coração do território da região episcopal Nossa Senhora da Conceição. Por isso é importante, para facilitar a prestação do serviço pastoral e evangelizador ao povo. E, ao mesmo tempo, muito significativo, porque estamos aqui efetivando, a partir deste 11 de fevereiro, a Catedral Cristo Rei como a Catedral de Belo Horizonte. E nesse complexo, a Cúria da região. Portanto, estamos avançando, graças a todos os que contribuem, acreditam e sabem que essa obra é para servirmos mais, sempre e melhor. Por isso é uma grande alegria, é mais um broto de esperança, é mais uma luz que se acende. Somos nós nos fortalecendo para ajudar o povo de Deus a caminhar à luz do Evangelho de Jesus Cristo. A instalação da Cúria contou com a presença de padres da RENSC. O espaço foi abençoado por Dom Valmor, Monsenhor Júlio César Gomes Moreira, que será ordenado bispo auxiliar da Arquidiocese de BH no próximo final de semana e será o referencial da região, também esteve presente e pôde ver pela primeira vez a Catedral Cristo Rei. Que bom que o Senhor está ainda convidando a construir junto com ele, né? Então, assim, me vem muita esperança, né? Vejo que os desafios são enormes, a obra por fazer, não apenas material, mas espiritual, é sempre grande, mas o Senhor trabalha conosco, né? Então isso me traz muita esperança, eu também estou muito contente e bem disposto a encontrar todos e caminharmos juntos. A região episcopal Nossa Senhora da Conceição abrange 10 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. São 83 paróquias, 477 comunidades de fé, 10 foranias, uma possibilidade imensa de trabalho e evangelização. O primeiro desafio que eu entendo é encontrar essa realidade, as pessoas, né? Com os meus olhos, com os meus ouvidos, e, enfim, assumir, né, junto com todos e encontrar junto com todos as respostas no discernimento da vontade do bom Senhor, né, sob o patrocínio da Nossa Senhora da Conceição e também de São José, estamos no ano de São José, então tudo isso me dá muita esperança de, com humildade, e encontrando aos poucos a realidade. Quase um ano, milhares de pessoas passaram a trabalhar fora das dependências físicas da empresa. No entanto, ainda não há uma norma específica que resolva as obrigações de empregadores e empregados. Projetos de lei tratam da questão, mas a tramitação não avançou. Especialistas e parlamentares pedem a regulamentação do estilo de trabalho com regras claras e ponderadas, em que empregadores e empregados não sejam prejudicados. Este é o tema da nossa conversa com a advogada Juliana Bento. Juliana, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, obrigada. Juliana, vamos começar explicando melhor. A gente fala tanto em home office, em trabalho remoto, teletrabalho. Qual é o significado real dessas palavras? E melhor, há uma diferença entre elas na prática? Há uma ligeira diferença. O que acontece? O teletrabalho é aquele trabalho exercido fora das dependências da empresa, em que ele usa algum mecanismo de tecnologia para a transmissão de dados, né? A internet, computador. Então, a pessoa é como se ela estivesse na empresa, mas exercendo o trabalho em outro espaço.
E a diferença básica, o home office ele foi instituído praticamente com a pandemia aqui no Brasil. Ele é o trabalho exatamente da empresa exercido em casa. O teletrabalho, ele não há uma jornada de trabalho específica, é como se fosse o trabalho por tarefas. Essa é a diferença básica entre eles. Mas, no geral, é quase a mesma coisa, a diferença é bem sutil. Juliane, as empresas podem aderir a essas formas de trabalho a qualquer momento? Podem sim, com certeza, desde que seja regulamentado no contrato de trabalho. E tem que haver uma concordância entre o empregado e o empregador. E o ideal é que seja colocado no contrato de trabalho. Mas, né, eu queria que você falasse um pouco sobre essas regras, né? Como deixá-las claras para o empregado, né? Qual que é o dever, a obrigação do empregador, do empregado nessa questão? Há uma questão muito discutível ainda, porque não há uma regulamentação clara quanto a isso. Há uma regra geral disposta na CLT, determinando o que pode ser feito e o que não pode. Para o home office, por exemplo, há uma obrigação de controle de jornada, né? Então, há que ser implantado um ponto eletrônico. Os direitos do trabalhador, por exemplo, eles permanecem idênticos para quem está na empresa e quem está em home office. A diferença sutil é, por exemplo, quanto ao vale transporte, em que o empregado que está em home office ele não tem direito ao vale transporte. Mas quanto a outros direitos, por exemplo, quanto a vale alimentação, quanto a, por exemplo, plano de saúde, há uma discussão, não há um consenso ainda, a gente espera que com a regulamentação isso se torne mais claro. Mas, de uma forma geral, os direitos e deveres são idênticos para quem está dentro da empresa e para quem está em home office. Agora, Juliana, uma das argumentações frequentes que a gente observa dos empregadores são os gastos em casa com luz, com internet, equipamentos de trabalho que alguns empregados usam, os próprios. Em uma possível regulamentação, como que essas questões devem ser tratadas? Pois há uma outra discussão quanto a isso, que para o teletrabalho se entende que tem que ser tudo custeado pela empresa e não pode ser integrado como remuneração. Mas na questão do home office, há uma discussão quanto a isso ainda, em que isso não seria obrigação do empregador. Com a regulamentação, a gente espera que isso se torne mais claro também. Mas, de uma forma geral, o empregador ele tem que viabilizar esse trabalho em casa, fornecendo equipamento e a infraestrutura. E isso não pode ser integrado como salário. Isso é estrutura para que o trabalho seja exercido fora da empresa. Você começou a falar sobre essa questão de horas extras. A gente vê muita gente que está nesse sistema de home office reclamando que acaba ultrapassando o horário normal, que é pelo que ele é contratado, né? Acaba respondendo mensagens de texto, e-mail, recebendo ligações. Nesse caso, esse trabalho, além do horário, é considerado hora extra? A empresa tem que pagar por isso? Pois há uma discussão grande quanto a isso, porque no teletrabalho, como é tarefa, não haveria que se falar em hipótese alguma em horas extras, inclusive isso está já descrito lá na CLT. Para o home office, em que a gente pega esse trabalhador e põe ele em casa, se sugere que seja feito tudo realizado dentro do mesmo horário de trabalho que a pessoa tem na empresa, inclusive respeitando o horário de almoço, se a pessoa tem horário de almoço na empresa. Então, o e-mail, tudo que ele faz fora desse horário combinado seria entendido como horas extras. Mas essa é uma situação que é nova e isso está sendo ajustado ainda. Então, há muitos advogados têm pleiteado esse trabalho exercido fora do horário pré-estabelecido como jornada como horas extras. E como no teletrabalho fala que não há horas extras, há uma discussão grande a ser feita aí ainda e a gente espera que a regulamentação deixe isso mais claro. A princípio, não seria considerado horas extras, mas como o home office é essa transferência para casa, a gente entende que sim, que seriam horas extras, sim. Juliana, muitas empresas também estão adotando um sistema de revezamento entre as equipes, né? Algumas pessoas ficam em casa, outras vão para a empresa, que estão chamando de sistema híbrido, né? Como que devem ser as regras neste caso? Pois a própria CLT já coloca que, às vezes, o trabalho, alguma coisa sendo exercido na empresa, que é o que a gente está chamando de híbrido, não descaracteriza esse teletrabalho. Então, na verdade, as regras permanecem as mesmas, não se diferencia e a gente
são as mesmas regras como se a pessoa tivesse na empresa. A diferença é que no momento em que ela tem que se deslocar para a empresa, aí sim ela faz jus ao Vale Transporte. Nas outras modalidades são exatamente iguais, não modifica nada. A gente tem que ter bem atenção que o caso da pessoa, em alguns momentos da empresa, não vai descaracterizar o teletrabalho. O que a gente vai ter que entender, o que é mais claro, o que é teletrabalho e o que é home office. Como eu falei antes, o teletrabalho é o trabalho por tarefa exercido fora do ambiente da empresa, e o home office é o trabalho que seria exercido na empresa que vai ser exercido em casa. Esse sistema, doutora Juliana, a gente pode falar que vai ser o modelo de trabalho do futuro, hein? Eu acho que sim. O teletrabalho ele reduz bastante o custo da empresa, porque ela diminui muito o valor com Vale Transporte, o próprio desgaste do trabalhador quando ele fica em casa, já em estudos que veem a produtividade aumentada, né? A gente que vai ter que se adaptar a essa nova situação e ter uma disciplina maior para trabalhar em casa, mas ao que parece, sim, é uma tendência que vem se consolidando, principalmente com essa questão da pandemia, que a gente foi obrigado a estar em casa. Acho que sim, é uma tendência, já é uma tendência mundial, né? A gente busca hoje cada dia mais qualidade de vida e não ter que se deslocar, não se expor ao trânsito, traz bastante qualidade de vida. Acho que é uma tendência, é o futuro. Que já está aí chegando para a gente. Doutora Juliana, muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Gente, o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esta edição, entre lá no nosso site. Nós estaremos de volta amanhã às 8h30. Fiquem com Deus, uma excelente terça e até lá. Tchau, tchau.